Saudações fraternas a todos. Esta é mais uma preleção aqui do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, onde nós falamos com muita alegria da mensagem de Jesus, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de iniciarmos, façamos uma prece. Agradecemos a mais essa oportunidade de aprendizagem. Que a paz e a serenidade do Mestre Jesus esteja presente em nossos corações, nestes momentos de reflexões sobre o seu Evangelho. Que estes ensinamentos sejam conhecidos, sejam entendidos, assimilados por cada um de nós, mas que principalmente apliquemos esses ensinamentos no dia a dia, no nosso dia a dia. Que tenhamos o amparo da espiritualidade para que a mensagem do Mestre Jesus seja um guia seguro para nossas vidas. E que isto nos traga paz, equilíbrio e consolo diante dos problemas da vida. Graças a Deus. Então, a preleção, nós usamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, como eu já disse, e ele foi codificado por Allan Kardec, e trazem as máximas morais de Jesus no Novo Testamento. E estas são ensinamentos que nos fazem refletir sobre como devemos nos comportar diante dos problemas da vida. Hoje, especificamente, nós vamos tratar do capítulo 27, que tem o seguinte título: Pedi e obtereis. E aí nós vamos refletir sobre o que deve ser pedido, como deve ser pedido e o que nós devemos esperar disso que nós pedimos. Então isso, na verdade, é a prece. Como é que nós podemos interpretar a prece? Como é que nós vamos saber, de alguma maneira, como isso se dá? E para isso nós vamos usar algumas analogias apresentadas pelos nossos amigos espirituais lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos entender um pouco mais sobre a prece. E aí os Espíritos nos dizem o seguinte, lá no capítulo 27. A prece é uma invocação. Por ela nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Portanto, vai existir então aquela ligação mental entre nós e os seres que nós queremos entrar em contato. Agora, o objetivo da prece, qual é o objetivo? O que nós queremos da prece? Os Espíritos nos dizem que são 3 possibilidades. A primeira delas, que talvez seja a mais comum, é pedirmos alguma coisa. Mas, lembremos, temos que ter humildade para de fato pedirmos aquilo que estamos precisando. Uma outra possibilidade da prece é um agradecimento por uma graça recebida, agradecermos. E por último, um louvor. Louvor a Deus, que nos criou, que nos permite esta evolução. Então essa é a terceira possibilidade da prece. Então nós podemos orar por nós mesmos ou por outras pessoas. Podemos orar por pessoas que estão encarnadas ou estão desencarnadas. Mas, enfim, nós vamos orar para quem? Para quem nós devemos orar? A prece, nos dizem lá os Espíritos, é sempre para Deus. Em última análise, devemos lembrar que nada pode ser feito sem a vontade de Deus, que expressa pelas suas leis. Então, Deus se expressa pelas suas leis. E os bons espíritos serão os intermediários. São estes espíritos, pela vontade de Deus, que vão executar os seus desígnios. Nos dizem lá os Espíritos. Então, sempre deve vir à nossa mente os bons espíritos. Nós oramos para Deus
Mas quem vai interceder são os bons espíritos, né? São esses seres mais evoluídos que nos amparam quando a lei de Deus permite. E o Espiritismo, né, nos faz compreender como é que pode se dar essa ação da prece, né? E aí, lá no capítulo 27, existem algumas explicações. Agora, pensemos. Estamos longe, de fato, de entendermos todos os mecanismos que estão envolvidos na prece, como se estabelece esse contato. Entretanto, é muito comum para nós entendermos algum fenômeno, né, a gente fazer analogia com outros fenômenos. Né? Então, e é isso que os espíritos fazem lá no capítulo 27. Porque eles nos dizem que nós estamos mergulhados no fluido universal. É aquilo que preenche tudo, o espaço, tudo está preenchido com um fluido universal. Então, esse fluido universal, ele permite, então, que nós, de alguma maneira, consigamos nos comunicar. Mas comunicar através do quê? Através da vontade. Então, é a vontade que nós devemos ter para nos comunicarmos com os bons espíritos. Né? Que é então, através da vontade, que nada mais é que um veículo do pensamento. E aí uma analogia que nós podemos fazer bastante simples, mas que dá bem a noção de como a prece pode acontecer, levando em consideração esse fluido universal, é fazermos uma comparação, uma analogia, com o som. Né? Nós conseguimos nos comunicar através do som. Tudo que nós falamos para outras pessoas sai do nosso pensamento e se materializa através do som. O mesmo efeito acontece com a prece, que é feita com o nosso pensamento, que vai fazer uso do fluido universal, né? Como o som faz o uso do ar. Então é uma analogia interessante porque já nos dá essa percepção de como pode se dar esse contato nosso através da oração, com os nossos irmãos espirituais. Então, quando fazemos a nossa prece com vontade, com fervor, nós vamos estabelecer uma corrente fluídica para a transmissão do pensamento, nos dizem lá os espíritos. Então, nós estamos tratando, no final das contas, de energia. Tá? Então, é uma energia que nós conseguimos irradiar fazendo pedido, ou agradecendo, ou louvando. Né? Então, com esta força, nossas preces vão sensibilizar esses nossos irmãos espirituais através do que a gente pode dizer de uma sintonia. Né? E aí eles vão receber as nossas súplicas. Podemos fazer uma outra analogia com o nosso celular. Né? Ninguém está ligado com fio no celular, tudo por ondas eletromagnéticas, não é isso? E aí vocês observam, né, tudo que falamos no celular vai para o espaço. Pensem, né, na comunicação com satélites, sintonia, tudo se dá através da sintonia. Né? Então é uma outra analogia que nós podemos usar. Então, fazendo, né, essa analogia, nós podemos falar mais alto, não é isso? Nós podemos aumentar a potência de um rádio para chegar mais longe, mas afinal de contas, o que nos dá essa capacidade de comunicação? A rigor, está ligada à nossa fé. Quem nos alimenta esse pensamento de bondade, este pensamento para entrarmos em sintonia com os bons espíritos, é a nossa fé. Então é aquilo que de fato nós construímos em nós. Agora, nem sempre o que pedimos é o que nós vamos obter, mas uma coisa nós devemos ter certeza:
sempre teremos o amparo da espiritualidade. Quando alguma coisa não for possível, certamente os bons espíritos vão nos inspirar bons pensamentos, para que a gente tenha coragem, né? Tenha paciência e algumas vezes resignação diante das circunstâncias da vida. Então, daí a importância da nossa vontade nas nossas orações, aquela firmeza de pensamento, pensamento no bom, mas principalmente tendo humildade e reconhecendo que nós estamos muitas vezes, ao pedir alguma coisa, estamos pedindo a piedade desses bons espíritos, a compaixão desses bons espíritos. Então, ter humildade quando pedimos. Então, pela prece, nós atraímos os bons espíritos. Eles vão nos escutar, entre aspas, né? E eles vêm nos sustentar, né? E vão nos trazer a lucidez quando estamos diante de problemas. Lucidez, tranquilidade e equilíbrio, através da inspiração de bons pensamentos. Vejamos que a prece, então, é um processo que nos faz sintonizar com os bons espíritos, que, por sua vez, nos ajudam, atendendo certamente às leis de Deus, aquilo que for possível de ser feito. Aí, quando nós temos essa fé, nós temos uma força moral. E essa força moral é necessária para vencer as dificuldades e voltarmos à normalidade. E com isto contando com a ajuda dos nossos amigos espirituais. A energia de nossas preces está relacionada então com a nossa fé, com a nossa convicção que vamos conseguir boas coisas para nós e para aquelas pessoas queridas que podem estar passando por problemas. Quem tem fé tem força e certamente tem uma condição moral mais adequada para pedir, né? Para agradecer e para louvar. E quando nós pensamos naqueles males que nós passamos, né, os problemas pelos quais nós passamos nesta encarnação, os espíritos nos dizem que eles podem ser de dois tipos, para que a gente reflita, né? Os problemas que são trazidos para nós através de atos de outras pessoas, que nos afetam, ou aqueles provocados por nós mesmos, consequência dos nossos próprios atos. Então, ou é alguém que fez alguma coisa, ou é algo que nós mesmos fizemos, e isso vai nos trazer consequências. E aí os espíritos dizem, né, que essa última condição aí, né, que é nós mesmos não termos nos comportado da maneira mais adequada, é o que tem mais casos, é mais numeroso, né, porque nós precisamos ter previdência com relação às coisas. Ou seja, nós somos responsáveis pela maioria de nossas aflições. E nós poderíamos nos poupar se agíssemos com mais sabedoria e mais prudência. Se limitássemos, por exemplo, nossas ambições, os nossos desregramentos, provavelmente não teríamos muitas dessas dores pelas quais nós passamos. Se nós não quiséssemos subir alto demais, né, e depois ter a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do nosso orgulho. Finalmente, se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes, não teríamos inveja, não teríamos ciúme, tá? E evitaríamos aqueles problemas menores que nós passamos aqui, que muitas vezes damos um valor exagerado. Quando um homem, por exemplo, é ganancioso,
quer ganhar muito, ele vai, de alguma maneira, sofrer os riscos de perder tudo também em função da sua ganância. E quantos exemplos, não é mesmo, a gente tem por aí, né? A gente ouve falar. Pois bem, a prece, então, é a nossa ferramenta que deve ser utilizada naqueles momentos difíceis. E as preces vão nos proteger dos maus pensamentos. E vejam o que os espíritos nos dizem. Não é o mal que eles, né, os bons espíritos, afastam de nós, mas é a nós que eles afastam do pensamento que nos pode causar mal. E a nós que impedem de infringirmos as leis de Deus. E para isso usamos o nosso livre arbítrio, mas muitas vezes sendo inspirado pelos bons espíritos. Pensemos, né, para usar uma ilustração, alguém que resolve fazer algum tipo de esporte radical, né, e com isso ele sabe que está correndo riscos, né, porque ele pode ter um acidente, ele está sendo imprudente muitas vezes, ou alguém que dirige rápido demais, né? Porque se um homem fosse prudente, ele teria mais cuidado com aquilo que ele está fazendo. Então nós não podemos esquecer que nós podemos estar recebendo a inspiração dos bons espíritos, mas nós devemos estar preparados para isso. E não de alguma maneira, né, entorpecidos por uma vontade de muita adrenalina ou coisa do tipo, né? E aí nós precisamos ficar atentos. E aí vem a oração. Quando estivermos passando por problemas, façamos uma oração. Porque apesar da inspiração, que nós podemos ter e que nós temos que ficar atentos, somos sempre nós que decidimos, com o nosso livre-arbítrio, né? Se nós vamos ou não passar por algum tipo de perigo ou algo do tipo. Ou seja, podemos seguir os bons ou os maus conselhos. A decisão sempre vai ser nossa. E a prece com fervor faz com que nós tenhamos a capacidade de pensar coisas boas, dando sentido, né, a esse título: pedi e obtereis. Preste atenção, porque o merecimento do que pedimos está relacionado com a nossa construção, com a nossa evolução, com a nossa melhora. E é a nossa fé, né, que vai sempre nos dar esse suporte. Isso porque a prece do homem de bem, aquele que pensa coisas boas, tem a tendência de ter mais força. Lembra aquela comunicação mental que se faz através da prece? Certamente pessoas que estão pensando coisas boas, né, vão pedir coisas boas, coisas sensatas. E o homem que é mau, né, certamente não tem nem a capacidade de fazer orações fervorosas, porque não sabe pedir coisas boas. E dessa forma, a oração também não pode ser só pelos lábios. Tem que ser algo íntimo, algo que sai de dentro de nós, né? Que sai com essa capacidade de nos sintonizarmos com os bons espíritos. Por exemplo, né, um homem que tem piedade e é caridoso, tem virtudes nobres, né, certamente tem mais força na sua prece. Os bons espíritos até nos ajudam muito quando criamos esse ambiente íntimo para receber essa ajuda. Como eu já disse, é uma questão de sintonia. Nós podemos nos sintonizar nos bons espíritos. E aí o homem, né, de bem, quando ora, vai sempre conseguir. Sempre o que pede, não necessariamente, mas vai conseguir se serenar, ficar mais
equilibrado. Mas é errado pensar, né, que mesmo aquelas pessoas, né, aqueles homens que não se julgam suficientemente bons, né, que não tenha exatamente um fervor, né, uma fé muito grande, é enganoso imaginar que a oração deles também não vai ser capaz de se sintonizar nos bons espíritos. Porque, na verdade, todo aquele que se coloca em oração está, de fato, se sintonizando com os bons espíritos e sempre vai estar pensando coisas boas. Então, podemos dizer que a oração sincera, né, é uma purificação da própria alma. Mesmo daquelas pessoas que eventualmente não tenham feito as coisas como deveriam ser feitas, né? A consciência de nossa inferioridade, a nossa humildade, é que de fato vai ser o diferencial, né, para conseguir este contato através da oração, da prece, com os nossos amigos espirituais. Portanto, podemos agora, né, fazer o fechamento dessa ideia sobre a prece, né, que é essa força do pensamento no bem, que é atendida pelos nossos irmãos da espiritualidade. E nós, sempre lembrando, pedimos aquilo que nós estamos precisando, mas não se esqueça de agradecer também. Não se esqueça de louvar a Deus por tudo que nós temos. Sempre olhemos com um olhar otimista diante do que nos acontece, né? E o Espiritismo, então, ele traz essas reflexões, vamos dizer assim, né? Nos explicando através de analogias como se dá esses mecanismos da prece, que embora não saibamos com detalhes técnicos, mais uma coisa temos certeza: funciona. Porque é a prece que nos traz tudo o que nós precisamos naqueles momentos de angústia, naqueles momentos de tristeza, que estamos precisando de força. E quem nos dá isso são os bons espíritos, seguindo a vontade de Deus através das suas leis. O poder da prece, então, está no pensamento. E não depende de palavras, de muito estar falando, nem do lugar, né, e nem do momento. Podemos fazer prece a qualquer momento. A prece não precisa ser longa, né? Mas nós sabemos agora que esse poder da oração, né, nos liga ao que verdadeiramente somos, o que nós conseguimos evoluir. E estamos evoluindo, todos nós estamos evoluindo, né? E fazendo, né, essa alavanca para termos a nossa oração atingindo a espiritualidade com muita humildade quando precisamos de alguma coisa. Então tenhamos um pensamento firme, né? Firme no bem, na caridade. Isto fará com que nossas preces sejam ouvidas, sejam consideradas pelos nossos amigos da espiritualidade. E isso acontece em cada momento de nossa vida. Portanto, meus irmãos, vamos orar. Orar com verdade e fervor em cada situação de nossa vida. Para pedir, sim, vamos pedir, mas não vamos esquecer nunca de agradecer. Os nossos amigos, eles vão ficar em festa quando nós agradecemos o que nós obtivemos, né? E nós devemos procurar ter uma vida digna, uma vida correta, uma vida de olhar ao próximo, para que nós não caiamos no orgulho, né, na inveja, no egoísmo, né? Esses são os pontos que abaixam a nossa força.
façamos a nossa construção interna. E aí nos diz Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27, né? Olha o que diz Santo Agostinho, ele diz assim: a prece é o orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões. Que lindo! Né? E a prece é a filha predileta da fé. Leva-nos ao caminho que conduz a Deus. Vejam que bonito. Um orvalho divino, com muita fé, um caminho que nos leva a Deus. E para finalizar, vejamos aqui um texto de Chico Xavier. Esse espírito bondoso que ficou entre nós aí muitos e muitos anos e nos ensinou tanto com as suas obras e com sua maneira de proceder. Vejam o que ele diz. Às vezes, naquele minuto de oração, deixamos de tomar uma atitude precipitada, de proferir uma palavra agressiva, de permitir que a cólera nos induza a qualquer atitude infeliz. Olha que perfeição! Porque, de fato, quando nós estamos naqueles momentos difíceis da nossa vida, algumas vezes com outros irmãos, algumas vezes com as dores que a vida nos apresenta, façamos uma oração. Com isto, vamos estar nos elevando. Né? E isso faz com que nós tenhamos serenidade para tomar as decisões corretas, as decisões que de fato vão permitir a nossa tranquilidade, mesmo com aqueles problemas tão difíceis pelos quais nós passamos algumas vezes. Faça a sua oração. Finalizamos assim mais essa preleção, essas reflexões, né, partindo dos ensinamentos do Mestre Jesus e com o auxílio dos bons espíritos com as suas explicações. Façamos agora as nossas vibrações. Né? E essas vibrações são aqueles pensamentos positivos, novamente o pensamento positivo, não deixa de ser um tipo de oração, onde nós vamos pensar em outras pessoas, em outras situações. Né? Então vamos nos serenar, vamos ficar mais tranquilos e vamos vibrar por outras pessoas. Primeiramente, vamos vibrar por aquelas pessoas aflitas que estão passando por problemas difíceis, que elas tenham equilíbrio e paciência. Vamos vibrar agora pelas pessoas que estão doentes, passando por alguma enfermidade, que elas tenham paciência e consigam orar. Agora vamos vibrar por pessoas da nossa família, aqueles espíritos que estão nesse arranjo familiar que é o mais adequado para nosso crescimento. Vamos vibrar principalmente para aquelas pessoas mais difíceis. Vamos vibrar agora pelo nosso país, que ele tenha caminhos cada vez melhores, com melhora para todos nós. Vamos vibrar pelo nosso país. Fiquemos todos em paz, usando principalmente nos momentos difíceis, principalmente, mas não só, os ensinamentos do Mestre Jesus que estão lá no Evangelho, né, o Evangelho de Jesus. Que estas mensagens sejam, né, um farol forte nas noites escuras pelas quais algumas vezes nós passamos. O Evangelho de Jesus é este farol forte que ilumina o nosso caminho. Saudação fraterna a todos e fiquemos todos em paz, com muita tranquilidade,
principalmente diante dos problemas da vida. Saudação a todos.